sem internet, então não me resta nada de interessante para fazer da minha vida, a não ser ficar gravando vídeos pro canal. E então eu resolvi falar um pouquinho dessa série que está causando um frisson em todo mundo. Eu assisti praticamente em 2 dias, tipo, eu vi do episódio 1 até o episódio 4, porque eu me obriguei a dormir. No outro dia a primeira coisa que eu fiz foi começar a assistir, e eu fiquei vendo e emendando um episódio no outro. E eu adiei o meu almoço, tipo, uns 4 episódios ou 3 episódios, eu não lembro, porque tipo, eu não conseguia largar. A série em questão, Sense8, uma produção na Netflix, escrita e dirigida uma parte pelos criadores de Matrix e V de Vingança, que são... V de Vingança eu adoro, eu acho que é muito bacana. Matrix eu gostei, mas não foi aquela coisa arrebatadora, né, quanto foi. Mas vamos lá então. Sense8 conta a história de 8 pessoas que são chamadas Sense8. Elas têm uma mutação genética, digamos, que permite que elas se conectem com outras pessoas ao redor do mundo. E isso é o bacana da série. São 8 pessoas que não se conhecem, nunca se viram, e uma está em cada lugar do planeta. Então tu tens a oportunidade de viajar e conhecer outros lugares, assim, e é muito bacana porque elas conseguem jogar a consciência delas umas para as outras, não de uma forma de superpoder. Por exemplo, a gente tem uma personagem, a Sun, que ela é coreana. Ela tem toda aquela parte do tipo, como a mulher é tratada pelos orientais, no quesito da Coreia, então ela sempre fica na sombra do irmão, apesar de ser muito mais inteligente que ele. Ela é lutadora, e em determinadas cenas ela consegue transferir essa habilidade de luta dela para outros personagens em momentos que eles precisam. Então essa questão é bem bacana. Nós temos, por exemplo, a Nomi, que é uma transexual, lésbica, hacker. Então ela consegue transferir essa capacidade para outras pessoas quando elas precisam, dentro desse círculo de 8 pessoas. É bem bacana. Os personagens são ótimos, eu realmente, assim, eu gostei de todos eles, uns mais, outros menos, mas assim, todos eles eu achei que foram muito bem construídos. E os atores que representam cada um deles, assim, eles são espetaculares, porque eles conseguem te fazer eles criam uma empatia tão forte contigo, é uma coisa bem bacana. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles então. Então nós temos a Sun, que eu já falei, que é a coreana. Ela é lutadora e ela acaba tipo se sacrificando em prol da família uma certa parte. E de repente ela percebe que ela fez uma puta cagada. É bem interessante assim a questão do drama dela. Depois nós temos a Nomi, que é uma transexual. Ela nasceu menino, fez uma operação, virou menina, e ela tem um relacionamento lésbico com uma outra menina, e é um dos casais assim que eu mais gosto da série, porque elas são muito parceiras, elas são extremamente companheiras, é muito bacana. As duas assim são ótimas em cena, e as duas atrizes têm uma química fantástica. Ela é hacker, como eu já falei, e ela é uma das primeiras a sofrer assim com essa questão dessa mutação genética, porque é ali que fica claro que existe um grupo que quer lobotomizar os Sense8 para tipo extirpar essa capacidade deles. É bem interessante. Então essa questão do vilão da história. Depois disso a gente tem então a Kala. A Kala é uma fofa, eu estou apaixonado por ela, porque ela é uma farmacêutica indiana. E ela tem toda aquela coisa do casamento arranjado. O dono da empresa farmacêutica que ela trabalha, o filho do dono, aliás, se apaixona por ela porque ela nunca foi de dar bola para ele. Então eles têm aquela coisa do relacionamento meio arranjado. Ele gosta dela, fica muito claro isso, só que ela não ama ele. Então ela fica naquela, tipo, agrada a família, o que eu faço? É um drama bem interessante, assim. E tem umas imagens lindas da Índia, gente. Vocês precisam assistir, porque é fantástico. E depois disso, então,
Sam, nome, a Kala, e a gente tem a Riley. A Riley, ela é uma irlandesa e ela é DJ em Londres. Então ela é toda pra frente, assim, tem toda uma relação com drogas bem aberta, assim, digamos. É mundo underground, né, gente? Não vamos a série ela não tem nenhuma hipocrisia no tratar isso. Então é bem bacana nesse ponto. E a Riley tem todo um drama interno, assim, eu não vou falar o que é para não dar spoiler, mas ela, cara, ela tem todo um drama interno, assim, que com o tempo a gente vai descobrindo e vai sabendo por que ela tem ela é tão solitária, digamos assim. Mesmo que ela esteja cercada de gente, ela é uma pessoa muito solitária, tipo, como se faltasse alguma coisa para ela. Então a gente passa para os meninos. Nós temos o primeiro deles, o Alex, que é um policial de Chicago. É o personagem assim que eu menos gostei por enquanto, não porque ele é ruim ou mal construído, assim, mas é o mais padrãozinho, digamos. Aquela coisa do policial bonzinho que de repente se pega envolvido numa situação que ele não consegue explicar e fica naquela coisa meio tipo... Entende? Não, né? Mas tudo bem, vocês assistindo vocês vão entender. Depois a gente tem o Lito. O Lito, ele é um ator, ele mora no México, ele faz uns filmes de ação interessantes, eu vou colocar assim. Tem umas... É um daquele tipo de filme bem... Tem bastante ação, assim, mas eu não sei se a história compensa. E o Lito sofre uma... A vida do Lito é meio complicada porque é o seguinte, ele é uma celebridade internacional, ele tem toda aquela coisa, tapete vermelho, não sei o que. Só que ele é gay. E ele, por ser um galã, ele tipo, não se assume. Então ele passeia por aí com as meninas mais gatas e não sei o que. Só que ele tem um namorado em casa, que é o Hernando. O Hernando é um cara muito bacana, assim, ele não faz parte dos Sense8, mas ele é o personagem que eu mais gostei, porque tipo, ele é intelectual, ele entende de arte, ele entende de cinema, assim, eu tenho um pouco de inveja do conhecimento teórico dele, eu queria ser um pouco assim, ter um pouco essa característica dele, né, Hernando, o nome também, é um personagem que eu mais me aproximei, assim. E o Lito tem todo esse conflito, então, do tipo, porque de repente ele se vê, tipo, em jogo, porque começa, tipo, a vida pública dele interferir na vida privada e ele precisa... Tem toda essa guerra do tipo, eu sou gay, eu não posso me assumir, mas o meu namorado está em casa, tipo, e agora o que eu vou fazer? É um drama bem interessante. É um personagem que me deixou um pouco com raiva até dessa postura dele, mas normal. Depois disso a gente tem o Van Damme, que eu não me lembro o primeiro nome dele, está na minha cabeça, mas eu não consigo... Ai meu Deus, eu não me lembro. Enfim, o Van Damme é o carinha mais legal da série toda. Ele mora no Quênia, ele dirige uma van, que se chama Van Damme, ele é super fã do cara, e ele tem todo um drama, assim, porque ao mesmo tempo que ele mostra a alegria de viver, tem toda aquela questão da África, da pobreza, da luta pela sobrevivência, tudo sujo, tudo mal, sem infraestrutura. E ele ainda cuida da mãe dele que tem AIDS. Então é um drama bem interessante, assim, é um pouco chocante, porque te coloca cara a cara com a realidade da África. E ao mesmo tempo, tipo, a alegria de ver de um cara simples, que ele não tem recurso nenhum. Ele acaba conhecendo um pouco do mundo lá fora graças a essa ligação dos Sense8. Então tem uma cena que ele vai para dentro de um avião. Falando em avião, os aviões aqui não param. E tem todo aquele deslumbramento, assim, é bem interessante. E ele tem para mim uma das falas mais marcantes do filme, que é quando a Kala vai na casa dele e vê que, tipo assim, ele dorme no sofá e tem uma televisão gigante. E ela pergunta, tá, mas por que as pessoas têm uma televisão? Lá na Índia o pessoal prefere tipo, ter uma cama bacana. E ele fala o seguinte, que a cama mantém eles na favela, enquanto a televisão tira eles dali. Então essa é uma frase foda. Pra mim é a mais foda da série toda. E a gente tem também o Wolfgang. O Wolfgang é um alemão. Ele é um gangster, então ele rouba cofres, ele tem um parceiro que é muito engraçado,
meio deslumbrado esse parceiro dele, tipo assim, eles conseguem dar um golpe no primeiro episódio, tipo, e o cara surta, assim, ele fica, meu Deus, eu sou o máximo, a gente é o máximo, não sei o que. Ele tem toda uma história com a família dele, tipo, de rejeição, assim, o pai dele era meio abusivo, então ele foi criado num ambiente não muito legal para criança. Ele tem todos uns traumas assim que ele vai explorando assim um pouco, mas ele é um cara super bacana, assim, ele tem um cuidado com o amigo dele que é uma coisa incrível, assim, amigo de verdade. Com o tempo assim você vai percebendo um pouco da história deles. Então é isso, eu recomendo para quem quiser e puder assistir, assista, já tem para download tudo, é muito bacana e é uma série assim que tipo te prende, né? Até o terceiro episódio assim ela é meio enrolada porque ali eles apresentam cada pessoa para tu se habituar com cada uma delas, e a partir do 4 começa a explorar um pouco mais essa ligação entre eles. É trilegal, vale muito a pena, são 12 episódios só, vale muito a pena, assim, eu mal posso esperar pela segunda temporada. Então é isso, quem puder assistir, assista. Até mais.